Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que estejam assistindo esse vídeo, sintam-se cumprimentados. Eu sou a professora Cíntia Vilarim, da disciplina Português Instrumental, e essa é a nossa primeira aula, Introdução aos conceitos linguísticos e compreensão textual. Vamos começar? Então, para darmos início à nossa aula, eu vou explicar de maneira sucinta para vocês o que é a linguística. Não vou me aprofundar muito nessa parte, porque esse não é o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula é outro. A linguística é a ciência que estuda a linguagem humana e ela está focada em explicar todas as leis que regem a linguagem verbal, a gramática e a evolução dos idiomas. Então, vamos começar o assunto principal da nossa aula, que é leitura e compreensão textual. Quantas vezes você já leu um texto e não entendeu nada do que estava escrito ali? Leu, releu e mesmo assim ainda ficou com aquele nó na cabeça. Eu mesma já fiquei assim muitas e muitas vezes. E pensando nisso, eu listei 4 técnicas que vai fazer com que você seja um mestre na interpretação, com que você melhore muito mais. Então, depois disso, vai ficar bem mais fácil entender aqueles textos complexos. Antes de tudo, eu vou explicar como se dá o processo da interpretação. A hermenêutica, que é uma área da filosofia que estuda isso, diz que é preciso seguir 3 etapas para se obter uma leitura ou uma abordagem eficaz de um texto. A primeira delas é pré-compreensão. Toda leitura supõe que o leitor entre no texto já com conhecimentos prévios sobre o assunto ou a área específica. Isso significa dizer, por exemplo, que se você pegar um texto do 3º ano do curso de, digamos que, ciência da computação, estando ainda no 1º ano, vai encontrar dificuldades para entender o assunto. Por quê? Porque você não tem conhecimentos prévios que possam embasar a leitura. A segunda das 3 etapas é a compreensão. Já com a pré-compreensão, ao entrar no texto, o leitor vai se deparar com informações novas ou reconhecer as que já sabia. Por meio da compreensão, o leitor prende a informação nova com a dele e compreende toda a intencionalidade do texto. É muito comum a gente ouvir assim: eu li o texto e entendi, mas eu não compreendi. O que isso significa? Isso significa dizer que quem leu entendeu o significado das palavras, a explicação, mas não as justificativas ou alcance social do texto. E a última etapa é a interpretação. Agora sim, a interpretação é a resposta que você dará ao texto depois de compreendê-lo. Sim, gente, é preciso conversar com o texto para que haja a interpretação de fato. Então, nesse momento é formado o que se chama fusão de horizontes. O do texto e o do leitor. A interpretação supõe um novo texto. Significa abertura, o crescimento e a ampliação para novos sentidos. Então, essas foram as 3 etapas. Sabendo disso, mais à frente, eu vou falar sobre 4 coisas para fazer com que você consiga atingir essas 3 etapas, que eu vou explicar a seguir. A primeira dica é: leia com o dicionário por perto. Isso mesmo, faça amizade com o dicionário. Não existe mágica para atingir a primeira etapa que eu falei antes, a da pré-compreensão. O único jeito é ter um bom nível de leituras. Além de ler bastante, você pode potencializar essa leitura se estiver com o dicionário por perto. Está lendo? Viu uma palavra esquisita que você não conhece ou que você não lembra o significado? Pegue um caderninho e vale a pena separar um caderno só para isso. Anote a palavra. Em seguida, vá ao dicionário, verifique o significado da palavra e anote nesse caderninho. Com o tempo, o seu vocabulário irá crescer e não vai mais ser preciso ficar recorrendo ao dicionário toda hora.
A segunda dica é fazer parafrases. Para chegar ao nível da compreensão, é recomendável fazer parafrases. Sim, professora, mas o que é parafrases? É uma explicação ou uma nova apresentação do texto, seguindo as mesmas ideias do autor, mas sem copiar fielmente as palavras dele. É um resumo. Basicamente, é um resumo. Existem vários tipos de parafrase, só que as mais interessantes para quem está estudando para vestibular ou então para melhorar no quesito de interpretação textual é a parafrase resumo, a parafrase resenha e a parafrase esquema. E a terceira dica é leia no papel. Alguns pesquisadores justificam que a falta de possibilidade de virar as páginas para frente e para trás ou controlar o texto fisicamente, fazendo notas, dobrando as páginas, grifando algumas palavras, limita a experiência sensorial e reduz a memória de longo prazo do texto e, portanto, a sua capacidade de interpretar o que aprendemos. Então, a dica é, sempre que possível, estude por livros de papel. Já foi provado que quem estuda por livros de papel, consegue lembrar melhor aquilo que estudou. A quarta e a última dica é reserve um tempo do seu dia para ler devagar. Uma das maiores dificuldades de quem precisa ler muito é a falta de concentração. Quem tem dificuldades para interpretar textos e fica lendo, relendo, sem entender nada, pode estar sofrendo daquele mal que vem crescendo muito nessa era digital. Antes da internet, o nosso cérebro lia de forma linear, aproveitando cada vantagem de detalhes sensoriais, a própria distribuição do desenho da página, para lembrar de informações chaves de um livro. Conforme nós aumentamos a nossa frequência de leituras em telas, os nossos hábitos de leitura se adaptaram aos textos resumidos e superficiais. Afinal, muitas vezes você tem links em que poderá ler mais. A internet é isso. E essa leitura rasa faz com que a gente tivesse muito mais dificuldade de entender textos longos. Alguns especialistas explicam que essa capacidade de ler longas sentenças, principalmente as sem links e distrações, é uma capacidade que você perde se você não usar. Alguns especialistas também recomendam que a gente reserve 30 a 45 minutos do nosso dia longe de distrações tecnológicas para ler. Se a gente fizer isso, a gente vai ler com mais tranquilidade e a gente vai desfrutar daquilo que a gente está lendo. E também o nosso cérebro ele poderá recuperar a capacidade de fazer a leitura linear. E os benefícios da leitura lenta vão bem além. Ajuda a reduzir o estresse e também melhora a concentração. Então, a dica é leiam muito e leiam em um lugar tranquilo, longe de distrações. Então, chegamos ao final da nossa primeira aula. Eu gostaria de agradecer pela sua atenção. Eu espero que você tenha gostado e tenha compreendido. Em caso de dúvida, é só entrar em contato comigo através do e-mail que está lá no início desse vídeo. E até a próxima aula. Tchau, tchau!